Boa tarde a todos. Então, como é que passaram a semana? Espero que todos tenham tido uma semana de maneira satisfatória, mas se eventualmente a sua semana não foi exatamente aquilo que você sonhava, eu fico muito feliz de você ter tomado a decisão de estar aqui conosco neste momento. Eu tenho certeza que você não está hoje aqui por acaso. E a você que nos visita pela primeira vez, eu espero sinceramente que você tenha apreciado a programação até este momento e que ao retornar para o seu lar em mais alguns minutos, você tenha a convicção em seu coração de que você hoje teve uma experiência única e real com Deus, porque essa é a razão para a existência dessa comunidade. Eu gostaria apenas de dizer a vocês, não sei quantos perceberam a entrada de diversos cartazes que nós colocamos com ponto de interrogação. Temos preparado uma surpresa muito especial a vocês. Eu não quero estragar a surpresa nesse momento. Na próxima semana estaremos falando um pouco mais sobre ela, mas que você possa estar atento nessas próximas semanas com aquilo que irá acontecer aqui entre nós. Fique atento, preste atenção e você compreenderá esse presente especial que estamos preparando com carinho para cada um de vocês. Bem, hoje nós estamos concluindo mais uma série de mensagens aqui na Nova Semente. O título dessa série tem sido o propósito da vida. Nós temos estudado nas últimas semanas alguns dos mais importantes aspectos relacionados com o plano, com o sonho de Deus para a nossa vida como seres humanos. E hoje nós vamos abordar o último deles. E eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje recontando uma história. Na realidade, essa história eu já mencionei a vocês algum tempo atrás, mas até hoje, quando eu relembro essa história, traz um impacto muito profundo no meu coração. E eu gostaria de relembrar aqueles que já ouviram e aqueles que não ouviram. Eu tenho certeza que você vai sentir a mesma experiência e o impacto que eu senti. É uma história real de uma mulher chamada Joyce. Uma mulher que foi encontrada morta no seu apartamento, num subúrbio de Londres, no mês de janeiro de 2006, pouco mais de 4 anos atrás. E essa história ela não teria nenhum aspecto de maior relevância, não fosse o fato de que ela, Joyce, ela foi encontrada sozinha ali na sala de estar do seu apartamento. E eu gostaria que você, quem sabe, imaginasse a cena na sua mente, sozinha, cercada de presentes de Natal ainda por serem abertos, com a TV ligada, com o aquecimento do apartamento ligado, e ela foi encontrada ali sozinha. Quase 3 anos após sua morte. As autoridades ali locais da cidade de Londres, elas afirmaram que os restos mortais, que já estavam ali em forma de esqueleto, só puderam ser reconhecidos através da arcada dentária. Só que Joyce, queridas, não era uma velhinha, que não tinha mais família, mas a mulher de apenas 40 anos de idade. Uma mulher de 40 anos de idade que morreu em total solidão. E ela somente foi encontrada naquela situação por causa da falta de pagamento do aluguel. Nenhum vizinho percebeu qualquer coisa de anormal. E ao ler essa história, eu fiquei tão chocado que é difícil para nós deixar, quem sabe, de pensar onde que estava a família dessa jovem, dessa senhora. Os amigos, que quem sabe deram os presentes. Onde eles estavam durante esses quase 3 anos, quando sua filha, neta, sobrinha, prima, não sei, amiga, estava morta diante de uma TV ligada. Ou quem sabe nós podemos, quem sabe até pensar, será que os presentes que ela tinha ali ao seu redor, será que foram comprados por ela mesma? Para não passar o Natal sem nenhuma razão de celebração? Queridos, é difícil para nós acreditar que um ser humano, em pleno século 21, pode deixar de existir totalmente desapercebida. A história de uma mulher chamada Joyce. A história de uma mulher que ilustra a nós claramente uma das mais terríveis doenças
dos nossos dias, que é a solidão. A solidão, queridos, ela tem destruído a vida de milhares de pessoas ao redor do nosso planeta. Mas o que o propósito de Deus tem a ver com isso? Ouçam com atenção esse importante texto que nós encontramos no Novo Testamento, escrito por Paulo. Ele diz: seu plano, o plano de Deus, sempre foi adotar-nos em sua própria família, pelo envio de Jesus Cristo para morrer por nós. Em outras palavras, Deus quer que nós participemos de sua família. Ele quer que nós vivamos em comunidade. Deus quer que nós vivamos uma comunidade centrada no seu Filho, Jesus Cristo. Um recente estudo aponta para a realidade, queridos, de que as pessoas adultas que não possuem relacionamentos significativos têm uma taxa de mortalidade 2 vezes maior do que aqueles que regularmente interagem com outras pessoas. E o que é irônico aqui é que nós vivemos em uma sociedade que cada vez mais se preocupa com o nível de colesterol, com a quantidade de calorias que nós consumimos, com qualidade de vida, mas que ao mesmo tempo, pouco a pouco, deixa de compreender a importância de relacionamentos reais, relacionamentos saudáveis, relacionamentos significativos entre as pessoas. Temos hoje visto a maneira pela qual essas redes sociais, grande parte delas virtuais, crescem no mundo inteiro. Será que realmente são relacionamentos significativos para a nossa vida? Queridos, de acordo com os cientistas, a solidão tem o mesmo impacto na nossa saúde física que a obesidade, que o fumo, que a pressão alta, que a falta de exercício traz à nossa vida. Sem dúvida alguma, para nós precisamos encontrar um lugar para descansar, um lugar para encontrar abrigo, um lugar em que possamos ser compreendidos. E Deus sabia desde o princípio quais seriam os efeitos da solidão na nossa vida. Logo após a criação, ali dos nossos primeiros pais, Deus mesmo afirmou: não é bom que o homem esteja só. E eu gostaria que você ouvisse com atenção o que eu vou dizer a vocês nesse momento. Nós, os seres humanos, não foram criados para viver alienados uns dos outros. O Criador sabia muito bem que nunca nós nos sentiríamos completos sem a experiência de comunidade. Primeiramente com Ele e depois com as pessoas que estão ao nosso redor. E sem dúvida alguma, cada um de nós precisa desse lugar. Um lugar para descansar, um lugar para encontrar abrigo. E nada melhor do que a própria família de Deus. Por quê? Porque Ele nos criou assim. Dentro de cada um de nós existe esse desejo de viver compartilhando a nossa vida como comunidade. Sem essa experiência, queridos, inevitavelmente nós sentiríamos algo faltando dentro da nossa alma de maneira profunda. Nós precisamos uns dos outros. Vocês não acreditam? Prestem muita atenção.
também afirma que, pois tal como existem muitas partes em nossos corpos, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo, porque cada um de nós tem um trabalho diferente a executar. Assim, pertencemos uns aos outros, e cada um precisa de todos os demais. Queridos, nós fomos criados para viver em comunidade. Esse foi o exemplo que o próprio Jesus Cristo nos deixou. Apesar dele ter tido ali ao seu redor multidões de pessoas durante todo o seu ministério, ele escolheu Jesus Cristo, escolheu a companhia de 12 homens que se tornariam seus discípulos mais achegados. E mesmo entre os 12, Jesus teve um relacionamento todo especial com 3 deles, Pedro, Tiago e João. E desses 3, ele teve João, aquele que é conhecido como discípulo amado, bem mais perto de si do que qualquer outro. Dessa forma, Jesus nos mostrou como nós devemos manter nossos relacionamentos de maneira saudável. Deus nos criou, queridos, com essa capacidade. Deus nos criou com esse desejo de desenvolver relacionamentos com outros seres humanos, para que juntos nós pudéssemos compartilhar nossas dores, nossos prazeres, nossas frustrações, nossas vitórias, nossas tristezas, nossas alegrias. Deus nos criou para que nós vivêssemos em comunidade. Mas a pergunta de muitos é sempre a mesma: como eu posso ter relacionamentos autênticos? Como é que eu posso ter relacionamentos significativos? Onde que eu começo? Queridos, na realidade, fazer amizades superficiais é algo extremamente simples para muitos de nós. Mas como que eu posso cultivar e desenvolver relacionamentos que sejam duradouros, incondicionais, verdadeiros? O primeiro passo é parar de imaginar que amizades ou relacionamentos verdadeiros simplesmente acontecem do acaso, do nada. Nós precisamos, queridos, ser intencionais ao construir relacionamentos saudáveis. E a Bíblia nos apresenta pelo menos 5 aspectos essenciais nesse sentido. Eu gostaria de mencionar de maneira breve com vocês nesse momento. Aspectos essenciais para que possamos viver relacionamentos significativos. E o primeiro deles é afinidade. No mundo da química, os químicos eles usam o termo afinidade para descrever a atração que causa a união entre os átomos. No campo dos relacionamentos e amizades, afinidade pode ser definida como uma atração que une 2 pessoas. É simples. Você gosta de outra pessoa por aquilo que você inicialmente vê, por aquilo que você ouve, ou por aquilo que você experimenta no seu relacionamento. No Antigo Testamento nós encontramos uma típica história que ilustra bem esse aspecto, o aspecto da afinidade. A amizade entre Davi, um simples pastor de ovelha, que em breve se tornaria rei de Israel, e Jonatas, o filho do inimigo número 1 de Davi, que era o rei, naquele momento, o rei Saul. Como que nós sabemos que existe afinidade entre nós e outra pessoa? É simples, vocês gostam de falar sobre os mesmos assuntos, gostam de discutir os mesmos interesses, gostam de fazer coisas similares juntas. Por exemplo, jogar bola juntos, ou passear juntos, ir ao shopping juntos, possuem os filhos, quem sabe na mesma idade, e diversas outras razões que causam e trazem essa afinidade entre pessoas. Mas nós não podemos nos enganar em relação a esses tipos de relacionamentos. Na realidade, nós temos muitos deles. A afinidade é importante, mas é apenas uma parte do nosso relacionamento. E muito provavelmente a parte mais superficial de todas. Ouçam o que nós encontramos na palavra de Deus: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. E aqui Salomão está contrastando a amizade superficial, as muitas amizades superficiais que nós temos, com os poucos e verdadeiros amigos. E a lição que nós encontramos aqui é direta: quantidade, queridos, nunca se equipara à qualidade no nosso relacionamento. É só você perguntar ao filho pródigo, ou qualquer pessoa que tinha muita coisa para oferecer para os seus amigos,
Mas quando a situação muda e você já não tem muita coisa para oferecer, os amigos desaparecem. Porque aquilo que os unia era apenas interesse. Mas o amigo mais apegado que o irmão não desaparece quando a situação muda. Nesses casos, a afinidade não é apenas nas atividades que faziam juntos, e sim nos valores que compartilhavam, aspectos mais profundos da sua amizade. E aqui as emoções, as experiências, aquilo que de maneira pessoal foi compartilhado, fala muito mais alto do que as coisas que nós temos. No caso de Davi e Jonatas, como acabei de mencionar, a Bíblia afirma que a alma deles, a alma de Jonatas, se ligou com a de Davi. E a palavra ligou aqui nos lembra que nós podemos unir coisas que são da mesma natureza. Jonatas e Davi eram homens que tinham muita coisa em comum. E a principal delas era o profundo amor que eles possuíam, ambos, para com Deus. E essa era a base da amizade que eles tinham. E essa será sempre a base de qualquer amizade duradoura. O amor a Deus. Portanto, a afinidade vai de um nível superficial a um nível mais profundo com o passar do tempo. Eu gostaria que você perguntasse a si mesmo, nesse momento, que tipo de afinidade você tem com seus amigos, né? Afinidade superficial? Torce pelo mesmo time? Mora no mesmo bairro? Gosta da mesma pizzaria? Tem o mesmo número de filhos? Ou será que você tem afinidades que são reais, verdadeiras? Valores morais? Amor por Deus? Valores mais profundos? Queridos, nós precisamos compreender que existe um ambiente necessário para que essa honestidade, esse encorajamento, a sinceridade, amor verdadeiro possa se desenvolver no relacionamento. Portanto, o primeiro aspecto é a afinidade. Um segundo aspecto que nós encontramos na palavra de Deus, que nos ajuda a desenvolver relacionamentos significativos, além da afinidade, a experiência da aceitação. Paulo, ao escrever a sua carta à Igreja Cristã de Roma, ele insistiu da seguinte forma: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou. E eu te pergunto, como é que Cristo nos aceita? Como? Com uma lista de exigências na mão? É assim que Ele nos aceita? Com um contrato ali estipulando as condições para aceitação? Não. Cristo nos aceita de maneira incondicional. Da mesma forma, nós precisamos desenvolver relacionamentos que não demandam qualquer coisa em troca. Nós precisamos aceitar as pessoas como elas são, da mesma forma que Deus nos aceita como nós somos. Alguns anos atrás eu li uma história que fiquei impressionado, de um soldado americano que participou da Guerra da Coreia, comecinho da década de 50. E lá da Coreia ele liga para os seus pais e começa a falar com a sua mãe por telefone. Ele diz mais ou menos o seguinte: mamãe, é o seguinte, eu estou voltando para casa, mas eu não vou voltar sozinho. Eu quero levar um amigo. Ah, que bom, filho, que bom você conhecer teu amigo. Mas eu quero uma mãe que esse amigo seja aceito na nossa família, porque eu quero que ele more conosco. A mãe ficou um pouco preocupada com aquilo, ao falar com o filho no telefone. E ela, meio relutante, disse: filho, vamos pensar nessa situação de poder. Só que tem um detalhe, mãe, esse amigo ele precisa de muita ajuda. Porque aqui, aquilo que nós vivemos, ele sofreu um acidente e ele perdeu as 2 pernas. A mãe muda do outro lado, agora já relutante, imaginando a dor de cabeça, o problema que seria receber um filho novo sem pernas na sua casa. Começa a tentar mudar a ideia daquele seu filho. Mal sabia ela que o que ele estava narrando era apenas a sua própria experiência. A única coisa que ele queria é saber se sua família o aceitaria como ele agora era. Queridos, quem de nós, a despeito das nossas fraquezas, a despeito das nossas debilidades, a despeito das nossas imperfeições, quem de nós não quer ser aceito por Deus? Só que a nossa tendência é não aceitar as pessoas como elas são. Nossa inclinação natural é ser como eram os líderes religiosos nos tempos de Cristo. Nós sempre estamos prontos a julgar, sempre prontos a hostilizar outras pessoas que são diferentes de nós. Só que a Bíblia diz de maneira muito clara, no livro de Provérbios, que o amigo ama em todos os momentos, é um irmão
na diversidade. Isso, no entanto, não significa que nós simplesmente fechamos os nossos olhos, e não significa que nós aprovamos os erros ou os comportamentos que nossos amigos podem ter de maneira imoral. Não, não, não. Mas significa que nós seguimos o exemplo de Cristo em ajudar aqueles que caem, para que possam reerguer-se. A Bíblia também afirma, no livro de Gálatas, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. A verdade é que nós seremos muito mais eficazes no nosso auxílio aos nossos amigos se nós reconhecemos os nossos próprios erros, as nossas próprias deficiências, as nossas próprias falhas. É muito mais fácil estender a mão a um amigo quando nós imaginamos a nossa outra mão recebendo a aceitação e o perdão do próprio Jesus Cristo a nós mesmos. Afinal, nós não podemos, queridos, nos esquecer da advertência daquele que foi o mestre dos mestres, Cristo. Ele pergunta a você e a mim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como é que nós podemos desejar a aceitação de Deus na nossa vida quando nós não conseguimos aceitar outras pessoas? Como que nós podemos apontar os erros e falhas de outros quando muitas vezes nós temos situações similares ou até mesmo piores na nossa própria vida? Nós precisamos, queridos, na realidade, trocar a atitude de crítica, de julgamento, de hostilidade, pelo amor que Deus está sempre disposto a conceder para você e para mim. Portanto, apenas recapitulando: afinidade, aceitação e um terceiro aspecto para que possamos viver relacionamentos autênticos, relacionamentos saudáveis na nossa vida, é a autenticidade. Em algum momento do relacionamento de amizade, nós temos finalmente que sair daquele nível mais superficial e demonstrar sem medo aquilo que está por detrás das máscaras que muitas vezes nós carregamos no nosso dia a dia. Relacionamentos autênticos são caracterizados por transparência, por honestidade, por vulnerabilidade entre as pessoas que estão ali se relacionando. Mais uma vez nós vemos de maneira muito clara a maneira pela qual Jesus Cristo atuou nessa área da autenticidade. No momento em que ele sentiu o peso do pecado sobre si, ele não teve medo de expressar em sinceridade aquilo que ele estava sentindo aos seus amigos mais chegados. É por isso que ele disse: então disse-lhes aos discípulos: minha alma está cheia de pavor e tristeza, a ponto de morrer. Fiquem aqui, fiquem acordados comigo. E além de abrir seu coração demonstrando aquilo que ele sentia, Jesus pediu ajuda. Jesus, ele rogou ali que eles estivessem ao seu lado naquele momento tão difícil, naquele momento de angústia. Portanto, sinceridade, queridos, e humildade são ingredientes essenciais para que essa abertura, que essa autenticidade seja uma realidade nos nossos relacionamentos. No entanto, é importante notar que existem certos extremos que nós temos que evitar quando nós falamos em ser autênticos nos nossos relacionamentos. E os perigos são os extremos. Uma delas é você ser muito obscuro. Por um lado, encontra-se aqueles que não se sentem à vontade para abrir seu coração. Simplesmente não querem mostrar aquilo que são. E a principal razão é o medo. São pessoas que temem demonstrar para outras pessoas, principalmente numa comunidade cristã, que eles não são tão espirituais assim, como todos imaginam ou pensam. Que eles não são tão santinhos, que muitas vezes mantêm uma imagem que querem que seja preservada, mas no fundo não são assim. Tem medo de se expor, medo de serem rejeitados, medo de dizer algo que possa ser usado contra eles mesmos. Infelizmente, muitas pessoas vivem toda a sua vida nesse extremo do pêndulo da autenticidade, no pêndulo da transparência. Demonstram ser algo que simplesmente não são. Já por outro lado, outro extremo que devemos evitar é ser muito transparente. Já essas pessoas vão para o outro lado. Contam para você ou contra as pessoas mais do que aquilo que deviam. Muitas vezes não conseguem ficar caladas,
quanto ao seu passado, aos seus segredos mais íntimos, aos seus sentimentos, às suas feridas, aos seus conflitos internos. E o resultado? Em pouco tempo a amizade se transforma em sessão de terapia, onde geralmente ali a situação vai ficando cada vez mais frustrante para você e para aquela pessoa. E na realidade, tudo isso vai acontecendo, vai surgindo, porque a pessoa não recebe a orientação adequada. Ou quem sabe você não tem a capacidade, eu também não, muitas vezes, de orientar aquilo que a pessoa necessita. Transparência, queridos, indevida, se ela não é identificada, pode, na realidade, destruir o relacionamento em vez de fazer com que ele possa crescer. Portanto, o que é necessário nessa área de autenticidade é balanço, equilíbrio. Nós precisamos encontrar aquele ponto em que o pêndulo está equilibrado. E alguns pontos, queridos, que nós podemos indicar se há desequilíbrio nessa área de relacionamentos são, por exemplo, um nível de intimidade emocional, que muitas vezes pode ser desproporcional àquilo que você expressa ou àquilo que você recebe. Em outras palavras, você se abre demais e outra pessoa de menos, ou vice-versa. Ou então, quando as suas conversas geralmente são centralizadas em dores, são centralizadas apenas no passado. Já tiveram essa experiência com pessoas que o tempo inteiro é só reclamação do passado, só problema, só problema, só problema. Na verdade, quando a transparência e a autenticidade está empurrando, na realidade, a amizade para um limite que não deveria chegar. O melhor caminho que nós podemos percorrer nessa área, queridos, é quando nós falamos de maneira honesta, quando vivemos uma experiência que possa realmente fazer com que o relacionamento cresça de ambos os lados, em ambas as partes. A Bíblia diz: como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas, quando esfregadas uma contra a outra, dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade, acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Portanto, aqui vemos o valor da sinceridade, da autenticidade, naquilo que você sente, naquilo que você pensa, naquilo que você fala. E o quarto aspecto para que nós possamos viver essa experiência de relacionamentos significativos é a abnegação. O que nada mais é do que não pensar em si mesmo. O verdadeiro amigo está sempre disposto a poder colocar o outro em primeiro lugar. E nesse tipo de relacionamento, eles estão sempre dispostos e prontos a servir o outro. E também encontramos na palavra de Deus orientação nesse sentido, quando a Bíblia diz que se alguém quer ser o primeiro, será o último. Muita gente inicia amizade ou amizades apenas e tão somente com interesses egoístas na sua agenda. Mas quando nós, queridos, centramos nos nossos relacionamentos de maneira ou com o objetivo direto de saciar apenas as nossas necessidades, geralmente nós ficamos desapontados. E uma coisa irônica aqui é que, se é que podemos dizer dessa forma, quanto mais nós buscamos o bem-estar, a alegria e a satisfação do nosso amigo, na nossa comunidade, mais benefícios nós receberemos a nós mesmos, a médio e longo prazo. Mesmo que muitas vezes nós não possamos reconhecer esses benefícios de maneira imediata ao nosso redor, na nossa vida, mas o que não impede que eles possam ocorrer. Também gostaria de mencionar a vocês aquilo que Paulo aconselha: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, ele afirma. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Quanto mais você se doar no relacionamento saudável, mais você receberá em troca. Quanto menos você olha para si mesmo, mais você receberá a bênção de ver o seu relacionamento sendo de uma maneira especial, desenvolvido dentro daquilo que Deus sonha, dentro do plano de Deus para os seus relacionamentos. E aqui, queridos, uma grande sugestão para que nós possamos aprofundar, para que nós possamos ver nossos relacionamentos verdadeiramente criar raízes, é simplesmente perguntarmos a nós mesmos e aos nossos amigos: o que eu posso fazer para ser um melhor amigo para você? Como é que eu posso servir você melhor? O que eu posso fazer para que a nossa amizade possa ser mais significativa, mais profunda, mais sincera, mais honesta? E neste momento, queridos, eu gostaria de concluir com um quinto aspecto: nossa busca por desenvolver relacionamentos verdadeiros, duradouros, relacionamentos saudáveis, que é o ânimo. Em geral, as pessoas tendem a tornar-se
aquilo que elas são encorajadas a ser. Já ouviu alguém dizer a uma outra pessoa: você não vai dar em nada nessa vida? É triste isso quando, quem sabe, um familiar fala para uma criança: você não serve para nada. Quando nós tomamos, queridos, a decisão de viver em comunidade, na maneira pela qual Deus sonha, nós nos tornamos responsáveis. Ouçam bem, você e eu somos responsáveis em animar com entusiasmo aquelas pessoas que estão compartilhando a nossa experiência, as pessoas ao seu redor, animá-las a enfrentar dificuldades, encorajá-las em momentos de dúvida. No entanto, muitas vezes existem fatores, até mesmo alguns deles desconhecidos a nós, que não nos permitem, infelizmente, a transmitir esse ânimo na maneira pela qual nós deveríamos aos nossos amigos. Geralmente, as pessoas que não sabem animar são pessoas que precisam ser animadas, precisam de ânimo na vida delas. Muitas vezes nós não podemos sequer imaginar quais seriam os resultados para uma família, para uma comunidade, para um bairro. Não podemos imaginar como seria o impacto numa cidade se as pessoas realmente expressassem apreciação, palavras de coragem, palavras de ânimo àqueles que estão ao seu redor no dia a dia. Eu estou vivendo uma experiência já há alguns meses interessante. Numa cidade como São Paulo, nós temos a característica de viver de maneira individual, e geralmente nós temos pouco contato com pessoas que nós não conhecemos. Faça o teste, eu tenho feito o impacto e o susto que as pessoas levam. Eu tenho falado, e é simples, uma palavrinha tão simples: bom dia, para todo mundo que eu encontro de manhã cedo. Todo mundo, bom dia. Estou na rua caminhando, na hora que eu estou fazendo minha caminhada, bom dia. Alguns levam um susto, não te conheço que está dando bom dia para mim. Faça o teste, experimente. Uma simples palavra de ser, e de repente quando você fala bom dia para alguém, a pessoa está carrancuda, ela expressa um sorriso, causa algo, faz diferença. Vocês imaginaram se todo paulistano falasse bom dia para todas as pessoas na cidade de São Paulo? Que cidade maravilhosa, pelo menos começaria a ser a nossa cidade. Nós precisamos, queridos, de maneira intencional, criar hábitos, maneiras na nossa vida que possamos animar, encorajar, incentivar as pessoas que nós cruzamos no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem qual era o valor de verdadeiros amigos em momentos que ele realmente precisava. Certa vez ele escreveu a respeito de alguns cristãos que ele conheceu em uma das suas viagens. E ele diz o seguinte, que eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Pessoas que animavam Paulo. Ele reconhecia, eles são fonte de ânimo para mim. A situação está difícil. Eu estou sofrendo, eu tenho medo, tenho dúvidas, mas nessas pessoas eu encontro ânimo. E eu reconheço, queridos, que existem muitas formas de nós levarmos ânimo para amigos, para familiares, mas nenhuma delas, como acabei de mencionar a vocês, supera o poder das palavras. Nós precisamos ouvir. Às vezes ou outra nós precisamos falar palavras que animem em momentos de dúvidas, incertezas, dor na vida das pessoas. Então, quando foi a última vez que você disse a um amigo quão importante ele é para a sua vida? Quando foi? Quando foi a última vez que você encorajou o seu amigo quando ele passou ou passa por uma situação de dificuldade? Nós não precisamos e não devemos ter medo. Diga a ele, não tenha medo. Diga para ela, não tenha medo. Expresse a sua apreciação, expresse o seu orgulho por ter essa pessoa como seu amigo, como sua amiga. Portanto, apenas para que possamos recapitular e memorizar: afinidade, aceitação, autenticidade, abnegação e ânimo. Queridos, esses são ingredientes fundamentais da receita para relacionamentos saudáveis.
relacionamentos duradouros. Mas para concluir, queridos, não só a mensagem de hoje, mas essa série. Eu não poderia deixar de voltar na história que eu mencionei no início. Uma história triste. Uma história chocante. Eu não pude crer quando eu li. Daquela mulher chamada Joyce. Uma mulher que simplesmente deixou de existir sem fazer qualquer falta para pessoa qualquer. Uma mulher que foi simplesmente esquecida em pleno século XXI. As reportagens que noticiaram um triste acontecimento dizem que quando encontraram ali os seus restos mortais, só o esqueleto, a TV ainda estava ligada. Ela passou 2 aniversários da sua vida na sua sala de estar. Ela passou 2 natais com os presentes ali ao seu redor, mas ninguém ligou para desejar felicidade. Ninguém sentiu a falta dela. Só que a TV continuava ali ligada. Quase 3 anos de noticiário, 3 anos de novelas, e ali na programação da TV com certeza passaram-se nascimentos, casamentos, mortes, muitas, intrigas, brigas, drama, tudo aquilo que diariamente nós vemos numa TV. 3 anos ali que os noticiários mostraram catástrofes, enchentes, fomes, eleições, o mundo ali continuando. Mas ninguém sentiu falta dela. Na realidade, queridos, sentir falta daquela mulher indicava e significava uma escolha. Ninguém se importou em fazer essa escolha. A escolha de se importar. A escolha de cuidar. A escolha de relacionar-se. A escolha de estender a mão. A escolha de ser um amigo. E senhoras e senhores, como em todas as outras dimensões da nossa própria vida, quando falamos de relacionamentos, cada um de nós, você e eu, temos uma escolha a fazer. E nós vimos hoje a maneira pela qual Deus nos criou, a maneira pela qual Deus sonha, a maneira pela qual Deus almeja e deseja que nós possamos desenvolver relacionamentos com outras pessoas que estão ao nosso redor, para que nós possamos ter uma vida afastada das consequências tristes da solidão. Mas cada um de nós tem uma escolha. Cada um de nós tem uma escolha a fazer. A escolha em desenvolver relacionamentos significativos, queridos, não é algo tão simples. Eu sei que viver intencionalmente nessa maneira, na realidade, é algo arriscado que você faz. Porque quando você decide, eu quero ter relacionamentos reais na minha vida, você irá se expor. E geralmente quando você se expõe é algo complicado. É algo que toma tempo, demanda paciência, pode ser frustrante, mas ao final, queridos, não tenham dúvidas que viver em comunidade vale a pena. E aqui hoje ao seu redor, se tivéssemos oportunidade de tempo, você ouviria uma história
atrás da outra, de pessoas que sentem a importância de viver em comunidade. Queridos, a cada momento, a cada ano que passa, a cada década que passa, nosso mundo se torna cada vez mais individualista, sem amor ao próximo. Infelizmente, torna-se muito mais fácil a existência de histórias tristes, como a história de Joyce. Muitos ali cumprem seu papel no esquema que a sociedade exige de cada um de nós como consumidor, como contribuinte, e infelizmente deixamos de ser um ser humano para ser um número, uma senha bancária. E no final eu te pergunto: quantos terminarão a sua vida nesse planeta diante de uma televisão ligada, em total solidão? Uma escolha que você precisa fazer. E a tua, qual será? Qual é a tua escolha? Viver em comunidade, encontrando um lugar para você descansar, ou viver sozinho pelo resto da sua vida? Se é que há vida na solidão. Uma escolha. Uma escolha. Qual é a sua? Qual é a sua? Deus eterno, Senhor, nesse momento em que concluímos essa série, te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez Tu colocas diante de nós a importância que as pessoas têm na nossa vida. Senhor, nós não queremos viver em solidão. E também não queremos, Senhor, viver relacionamentos superficiais. Senhor, dá-nos a oportunidade de que possamos crescer, amando um ao outro, compreendendo um ao outro. E que nossa comunidade, esse local, que aqui na Nova Semente possamos encontrar, Senhor, um lugar para descansar. Um lugar em que possamos amar e sermos amados. Um lugar que possamos chorar e ao mesmo tempo possamos ser ouvidos. Um lugar em que possamos compartilhar nossos sentimentos sem preconceito e que possamos ser aceitos como somos. Mas acima de tudo, Senhor, que possamos ser transformados à imagem e semelhança do Teu Filho amado Jesus Cristo. E bom Deus, de uma maneira muito especial, suplico Tua bênção sobre cada pessoa que aqui se encontra nesse momento, Pai. A todos aqueles que ouvem essa mensagem ou ter a oportunidade de assisti-la no futuro, que possam nesse momento, Senhor, tomar a decisão de fazer parte de maneira real, de maneira concreta, de uma comunidade cristã que possa ajudá-los a crescer ao redor do Teu Filho amado Jesus Cristo. E que nós possamos ser a comunidade, Senhor, dos Teus sonhos, do Teu plano, do Teu propósito. Dá-nos, Senhor, uma maravilhosa semana ao Teu lado. Acompanha-nos, Senhor, e que possamos crescer ao Teu lado. Isso a Ti lhe suplicamos, em nome e pelo amor de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai.